paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Valdir Paz, chegando aqui com mais uma reflexão e dando sequência aí aos nossos vídeos, qual o título é Conhecendo a Verdade. E nós falamos nos vídeos anteriores algo a respeito da história do cristianismo, né? O que é cristianismo. E hoje eu vou abordar um tema que talvez para muitos, por não conhecer as Escrituras, é um tanto quanto estranho. Mas eu gostaria de trazer esse tema aqui neste momento, cujo título é Por que não adoramos nada além do Senhor Jesus? Então nós gostaria de falar um pouco nesse vídeo, primeiramente, o que é adoração, né? O que é adoração? Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que é adoração, né? E é preciso nós sabermos, porque também nós não podemos oferecer ou ofertar algo a Deus sem nós termos consciência daquilo que nós estamos fazendo. Haja vista, nós somos seres conscientes, né? Nós temos inteligência e a Bíblia nos exorta a nós apresentar o nosso culto racional ao Senhor. Então o primeiro ponto é o que é adoração. Eu vou falar aqui o que o dicionário ele diz: adoração é honrar, prestar culto, venerar, temer, gostar, amar, curvar-se perante a terra, reverenciar. Então isto é adoração. Quando eu faço isso, eu estou adorando. Quando eu presto reverência a algo, eu estou exercitando a adoração. Quando eu presto culto a algo, e prestar culto aqui, ele vai de uma forma diversificada, né? E o prestar culto aqui, um louvor, por exemplo, a algo eu estou prestando culto, né? Eu orar a algo também eu estou prestando, faz parte da prestação de culto. Então, aqui nós temos uma definição, né? A minha forma quando eu me prostro diante de algo, também eu estou prestando culto. Quando eu amo algo, também estou prestando culto. Quando eu honro algo, eu estou também prestando culto. Então isto é adoração. Isto é adoração. Então, mas, propriamente falando, por que nós só fazemos isso ao Senhor Jesus? Por que nós não adoramos aos santos, as imagens, esculturas, a Maria, por exemplo, a João, a Pedro, a Paulo, a Tiago? Por que nós não prestamos culto a estas pessoas, a estes personagens? Ora, como eu já falei aqui, adorar é tudo isso aqui que eu tenho colocado aqui. Inclusive, se você conferir no seu dicionário, você vai ver. E eu gostaria de tirar aqui um mito, né?
uma inverdade que se prega que venerar não é o mesmo que adorar. Como que não? A veneração é adoração. Veneração é adoração. Então, mas por que nós não prestamos a esses outros personagens a não ser o Senhor Jesus? Aí nós vamos pelo que a Bíblia diz. A Bíblia, ela ensina. O que a Bíblia, ela nos ensina? Primeiro, todo cristão. E aí eu volto ao vídeo anterior. Muitas pessoas, ou alguns segmentos denominados cristão. Mas como cristão? Mas como cristão? Porque todo cristão verdadeiro, ele tem a Bíblia Sagrada como a sua única fonte, a sua única fonte de inspiração, o seu único manual de fé e de prática. Haja vista, não há outra revelação de Deus fora da Bíblia. Não há outra revelação de Deus fora da Bíblia. O Deus que eu e você supostamente conhece é o Deus que a Bíblia revela. E o Deus que a Bíblia revela, nós vamos ver aqui o que ele fala, o que ele determina, qual é o seu mandamento a respeito disso. Vamos lá? O que a Bíblia diz sobre isso? Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Está lá nos 10 mandamentos. Por que muitas das vezes as pessoas dizem que não, eu obedeço o mandamento de Deus, da lei de Deus? Mas espera aí, mas e este aqui? Este aqui é um mandamento. Aliás, é um dos primeiros mandamentos que está lá. E por que o homem nega isso? Por que o homem ele omite isso? Isto aqui o próprio Deus dizendo: não farás nenhuma imagem de escultura, não te encurvarás a ela, não prestarás culto, não vai adorá-la, não vai venerá-la, não vai honrá-la na imagem de escultura, porque isso tira a glória que é devida a Deus. E a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Vamos ver mais o que a Bíblia diz? Levítico, capítulo 26, versículo 1. Não fareis para vós ídolos, nem para vós levantareis imagens esculpidas, nem coluna, nem poreis na vossa terra pedra com figuras, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15. Guardai-vos, pois, com diligência as vossas almas, porque não viste forma alguma no dia que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco por meio do fogo, para não vos corrompais, fazendo para vós alguma imagem esculpida, na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou de mulher. Então, a palavra de Deus ela é bem clara. Deus, Ele determinou que não fizesse, porque não é essa. Primeiramente, o próprio Senhor Jesus, no capítulo de número 5, se eu não me engano, de João, ele deixou bem claro: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito
Então é determinação de Deus. Então quando eu pego uma figura, uma semelhança de homem ou de mulher, ou de animais, ou de répteis, e começo a invocar aquilo como se fosse uma divindade, como se fosse um Deus, eu estou afrontando ao Senhor. Eu estou desfazendo e desdizendo as Escrituras Sagradas. Então, vamos olhar um pouco mais. Deuteronômios 4, 25. Quando, pois, tiverdes filhos e filhos de filhos, envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, fazendo alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticando o que é mal aos olhos do Senhor vosso Deus, para o provocar a ira. Olha aqui. Aí a pergunta lá em cima que eu fiz é: por que nós não adoramos nada além do que o Senhor Jesus Cristo? Justamente está aqui a resposta. O primeiro porquê aqui é justamente esse: não provocar a ira de Deus. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. O mundo que nós estamos vivendo está passando por várias situações, tragédias aqui, tragédias ali. É tanta coisa ruim que está acontecendo no mundo afora, principalmente nas nações que são pagãs, idólatras. Por quê? Porque provocam a ira de Deus. Talvez você não entenda isso, talvez você não conheça as Escrituras, porque é preciso conhecer as Escrituras. E se eu creio em Deus, como eu já disse, como revela e diz as Escrituras, eu tenho que examinar as Escrituras. Jesus falou que é através delas que tem conhecimento dele. E não basta ter a Bíblia Sagrada em casa. Não basta ler a Bíblia por determinação. Né? Alguém te manda ler o Salmo tal, o versículo tal. Não. Você tem que estudar a Bíblia. Buscar nela o conhecimento para a sua salvação. É isso que o próprio Deus, ele dizendo em certa ocasião, ele diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quantas pessoas perecem por falta de conhecimento? Quantas pessoas estão vivendo na ignorância e afrontando a Deus sem mesmo o perceber que assim faz? E aí entra a palavra de Deus. É por isso que o Evangelho é pregado. Então o primeiro porquê aqui está em Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo 25, lá no finalzinho: para não provocar a ira de Deus. O segundo porquê que nós não adoramos nada além do Senhor Jesus Cristo está lá em Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 25. Está escrito assim: as imagens esculpidas de seus deuses queimarás a fogo. Não cobiçarás a prata nem o ouro que estão sobre elas. Nem deles te apropriarás, para que não te enlace deles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterá, pois, uma abominação em tua casa, para que não seja anátema semelhante a ela. De toda detestarás e de toda abominarás, pois é anátema. A palavra anátema, ela significa maldito. Então, o segundo porquê que nós não fazemos, que nós não adoramos, que nós não possuímos, que nós não temos, é justamente por isso. Porque ela traz maldição. Traz maldição. A Bíblia diz aqui que as imagens de escultura, elas trazem maldição para a vida da pessoa. Por que traz maldição? Porque o primeiro porquê já explica isso. Provoca a ira de Deus. E aonde há maldição, não há bênção. Tantas pessoas estão aí, supostamente,
bem de situação, bem de vida financeiramente, realizados profissionalmente, mas não tem paz, mas não tem alegria, mas não consegue desfrutar de verdade daquilo que conseguiu na sua vida, porque estão debaixo de maldição muitas das vezes. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E aí vai a questão: em que eu creio? Na palavra de Deus? Ou no que alguém diz, o que alguém fala, o que alguém pensa? Se você se diz um cristão, você tem que crer no que diz as Escrituras. E as Escrituras estão dizendo que quem adora uma imagem de escultura, ele está debaixo de maldição, porque ele está provocando uma ira de Deus. Então, agora, o terceiro porquê. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Versículo 10, capítulo 10, perdão. Versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Antes digo que as coisas que eles sacrificam-nos a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, 21, vai estar dizendo mais claro. Por quê? Porque é culto aos demônios. Então, quando eu presto culto a algo que não seja ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus, eu estou prestando culto a demônios. Quando eu me prostro, quando eu me ajoelho, quando eu peço, quando eu adoro, quando eu canto, quando eu faço tudo isso, a algo que não seja ao Senhor Jesus, se referindo às imagens de escultura, eu estou prestando culto aos demônios. Não sou eu que estou dizendo. Entenda bem. Haja vista o nosso vídeo, o título é Conhecendo a Verdade. E é o que está escrito lá em João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o terceiro porquê é porque é prestação de culto a demônios. E eu não posso adorar demônios e adorar a Deus. Eu não posso. Então, o quarto ponto está em Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Aquele que vencer dará estas coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por que nós não fazemos isso? Porque quem faz, quem pratica estas coisas, padecerá no castigo eterno. Aí, se você ler o livro aí de Apocalipse, você vai ver que está preparado o castigo eterno. O castigo eterno é algo que não terá fim. O castigo eterno vai ser a prestação de conta que o homem ele vai ter que dar diante de Deus por todos os seus atos, suas atitudes, a sua negação. Romanos capítulo 1, o livro de Romanos capítulo 1 está dizendo lá bem claramente porque eles não importaram de ter o conhecimento de Deus.
Deus? Quantas pessoas não querem ter o conhecimento de Deus? E por isso padecem, sofrem e vão padecer do castigo eterno. Mas eu gostaria de dizer que Deus não quer isso para a sua vida. E é por isso que o Evangelho é pregado. É por isso que o Evangelho é anunciado. O Evangelho é a oportunidade. Jesus falou, aquele que crê e for batizado vai ser salvo. Tem que crer e depois passar pelo batismo e aí será salvo. Por quê? Porque o crer aqui, ele não é simplesmente uma palavra, ele é uma atitude, ele é uma ação. Eu creio, então eu pratico. Eu creio, então eu obedeço. Então, é isso que Jesus falou, aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, o que não crê será condenado. E essa condenação justamente é isso que eu digo. Padecerão o castigo eterno. Mas como eu já disse, o Senhor quer salvar a sua alma. E é por isso que com insistência Ele está dando a oportunidade de chegar até você. A palavra verdadeira de Deus, para que você possa meditar, para que você possa pesquisar, para que você possa perceber, para que os teus olhos sejam abertos e o Senhor fazer a obra da libertação, né, na sua vida e conceder a você a salvação. Então eu deixo aqui mais essa reflexão, que você medite nesta palavra e na próxima estaremos falando um pouquinho mais em relação a conhecer a verdade. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome do Senhor Jesus.